Bom, pessoal, conforme eu coloquei lá no WhatsApp para vocês, né? Na aula de hoje a gente termina, então, filosofia antiga, e a gente começa agora a segunda fase, o segundo período da história da filosofia, que é a filosofia medieval. Essa transição, ela não é uma transição muito tranquila, né? Porque vocês vão ver daqui a pouco, quer dizer, ela vai ter bastante a ver com o término, né, de um modelo de mundo, né, e o início de uma outra proposta, né? A gente já tinha, né, uma configuração de um império romano no final da fase do helenismo, mas esse império romano ele era pautado por uma supremacia de armas, né? Ele era o que mantinha o exército como unidade era o poder dos seus imperadores, o poder de dominar todas as populações lá da grande região que Roma acabou abraçando. Mas como a gente viu na última fase, justamente no helenismo, quer dizer, Roma não tinha uma cultura, não tinha uma ideologia, não tinha nada que desse uma unidade, uma identidade muito forte ao próprio projeto do império. E é justamente isso que vai acontecer nessa transição agora. Roma vai ganhar essa identidade, essa particularidade dela, e o que vai fortalecer muito o próprio império, por causa da ligação que vai se estabelecer entre o império, o poder político, as armas e a religião, o cristianismo, né? Então, é exatamente essa marca da incorporação da religião cristã como filosofia, como religião de Estado, que vai caracterizar praticamente toda a filosofia da Idade Média. Basicamente é isso, vocês vão ver autor depois de autor, né, como essa presença do cristianismo vai ser a marca mais destacada, né, desse período. Tá? Então a gente vai entrar nisso. Como é que isso começou? Né? Inicialmente houve jogaram uma pá de cal, digamos assim, na filosofia antiga. O fim da filosofia antiga vai ser decretado, né? A partir do ano 300 e pouco, inclusive o ensino da filosofia antiga vai ser proibido. Autores como Epicuro, eu já falei para vocês, a gente não tem quase obra nenhuma dele, apesar dele ter escrito mais de 300 livros, porque os livros foram queimados, foram perseguidos, né? A ideia de que deveria existir um combate ao paganismo, as ideias que não se adaptassem ao pensamento da religião cristã. Mas, enfim, vamos dar um passo antes ainda desse final e dessa perseguição, que é um nome importante dessa fase da transição, que é o Galeno. O Galeno é um filósofo que vem daquela linha dos céticos, então ele também é um cético importante, mas ele traz uma inovação que vai acabar contribuindo muito com o cristianismo, porque isso é uma coisa que já precisa ficar claro para a gente desde agora. O cristianismo ele perseguiu essas filosofias e combateu as suas estratégias, né, aquelas técnicas de engrandecimento e de treinamento da alma, mas ele, sem fazer muita propaganda disso, ele incorporou uma série dessas técnicas. Ele tomou para si uma série daquelas metodologias que essas filosofias, principalmente os históricos, né, essas filosofias estavam desenvolvendo.
Então, essa coisa do cuidado de si, essa coisa das técnicas de meditação, tudo isso a gente vai ver que vai ser apropriado pela própria filosofia medieval, e pela própria igreja, tá? Mais do que pela filosofia, pela própria igreja. E o Galeno, ele cria uma coisa importante que vai ser também incorporada pelo medievo, né? Num livro que se chama O Tratado das Paixões. Ele vai discutir um pouco as questões da interioridade do sujeito, e ele vai trazer uma inovação que já estava, de uma certa maneira, em filosofias anteriores, mas que ele sistematiza isso, explica melhor como é que tem que ser. O que ele vai dizer em relação ao cuidado da alma? Ele vai dizer o seguinte: todo mundo que vai cuidar da alma precisa de um tutor, precisa de um mestre. É preciso, então, recorrer a alguém para se curar das paixões da alma. E essa explicitação da necessidade de um mestre, vocês vão ver a importância que vai ter isso. É a figura que vai desembocar lá no século XII, a gente vai ver, mas vai desembocar na confissão da Igreja Católica, né? Então, essa ideia de que tem que ter um mestre. Só que para o Galeno ainda, a preocupação dele não é tanto do fiel, do seguidor do mestre, dizer o que passa dentro dele, né? Mas ele está preocupado com quem é esse mestre, quem que pode ter o direito de ser um mestre para cuidar da nossa alma, né? Aquilo que o Sócrates fez em relação a Alcibíades, aquilo, né, que vários estoicos tinham pupilos, né, com quem eles dialogavam, muitas vezes trocavam até cartas, mas que exerciam, né, uma espécie de influência por serem mais evoluídos nessas técnicas de estudo da alma, né? Então é preciso ter esse mestre. Quem que é esse mestre, né? O Galeno vai dizer: esse mestre, ele não deve ser nem muito indulgente, né? Muito permissivo, ele não deve fechar os olhos para as coisas que o pupilo faz de errado, mas também não deve ser agressivo, não deve ser hostil. Ele deve escutar e tentar mostrar para a pessoa que ele está orientando os melhores caminhos e os caminhos mais equivocados, né? Então existe a necessidade desse mestre, que é alguém que vai nos orientar e promover juízos a respeito dos nossos comportamentos. Como é que a gente tem que agir para melhorar a nossa alma? Uma segunda coisa interessante que o Galeno fala, que o pupilo, ele precisa ser grato a esse mestre, até mesmo quando o mestre é ruim, quando ele é hostil, quando ele é bravo, né? Por quê? Né? Porque até mesmo quando o mestre erra muito, ele está nos ensinando a conviver com pessoas injustas. Ele está nos ensinando a superar as dificuldades que a vida vai colocar para a gente. Então, qualquer processo de aprendizado com o mestre, para o Galeno, é sempre uma coisa muito positiva. Tá? E aí veja que essa questão da necessidade de ser agradecido, né, a essa pessoa, mesmo que ela esteja talvez fazendo uma crítica muito pesada, muito dura, quer dizer, isso vai ser apropriado pelo cristianismo na relação que se espera que todo o fiel tenha com os padres, né, com as pessoas que conduzem aquelas congregações onde o fiel faz parte e tudo mais, né? Então, para vocês verem como essas coisas da filosofia ainda vão repercutir na filosofia medieval, né? E um último ponto importante do Galeno é que ele diz que esse mestre, ele deve ser um mestre muito franco, ele deve ter aquilo que se chamava em grego da parresia, quer dizer, um falar franco, um falar que não fica adorando pílula, né? Vai lá e fala: olha, você realmente fez uma bobagem imensa e tal, e pá, 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 e faz uma análise do comportamento da outra pessoa, né? É preferível que seja uma pessoa com mais idade, porque ele vai ter, então, experiência de vida, né, para conduzir o pupilo, e que
também, por ter uma certa idade, você pode olhar para a história daquele sujeito para ver se ele foi um homem correto, né? Então, quem é mais velho, quer dizer, você tem como conhecer os atos daquela pessoa por intermédio de amigos, de depoimentos, e você saber efetivamente se vale a pena seguir aquela pessoa, tá? E também, para ele, pode ser um desconhecido esse mestre, quer dizer, não tem que ter nenhuma ordem de relacionamento pessoal, né, para conduzir se como tutor, né, dessa pessoa que está sendo orientada. Tá? Bom, como eu já adiantei para vocês, quer dizer, a grande ruptura da tradição, da filosofia medieval com a filosofia antiga vai ser o novo mundo desse Império Romano. Né? A política da cidade-estado, se ela já havia passado por algumas dificuldades, né, quando a Grécia virou império, depois foi submetida pelos romanos, a partir desse momento ela se desintegra totalmente. Não vai existir mais a participação política do povo, aquilo que na Grécia se chamava da democracia, né, está completamente abolido. Tá? As cidades gregas passam a ser, pura e simplesmente, satélites do império, né? Lugares à margem do império que não dão o menor palpite a respeito da condução dos assuntos políticos e dos assuntos do Império Romano. Agora, evidentemente, isso causa um descontentamento imenso dessas pessoas em relação à nova realidade, que vai ter dois desdobramentos importantes. O primeiro é que, como uma contrapartida do Império Romano, pelo fato de ter tirado das pessoas do Império o poder político, o que o Império Romano faz? Ele cria uma legislação, que é uma legislação, um direito, né? Todo mundo vai dizer, quem for estudar direito aqui, vai ver que a primeira estabelecimento do direito, enquanto uma teoria dos direitos das pessoas e tal, é o direito romano. Tá? Então, se estabelece uma política, juízes e advogados e tudo mais, que vai fazer o que vai garantir os direitos individuais privados de todo mundo. Então, você vai passar a ser, por ser integrante do Império Romano, você vai passar a ter uma série de direitos individuais, como a garantia à propriedade. Mesmo que você esteja numa cidade que é dominada pelos romanos, ninguém vai chegar nessa cidade e vai tomar a tua fazenda, vai tomar as tuas propriedades. Por quê? Porque os romanos vão garantir a defesa dos teus direitos individuais. Tá? Então começam a existir direitos legais, como uma espécie de contrapartida, né? É como se dissessem para os gregos assim, olha, vocês perderam o poder de tomar decisões, de ir para a Assembleia, de discutir as coisas e tomar as resoluções políticas, mas nós estamos te dando em contrapartida uma vida tranquila. Ninguém vai roubar tuas coisas, ninguém vai invadir sua cidade. Se alguém invadir sua cidade, essa pessoa brigou com o Império Romano, não brigou com a sua cidade. Nós vamos mandar exércitos aí para proteger vocês, né? Então surge uma ideia de integração do Império Romano. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Né? A segunda coisa que está um pouco ligada a isso, né? Quer dizer, é que já estamos tratando, então, de um ponto que tem a ver com o descontentamento das pessoas. As pessoas, nesse período, elas vão ser muito tristes, né? Eu já venho falando isso para vocês, né? Desde as escolas antigas, helenísticas e tudo mais, as pessoas vão se entristecendo. Só que se o entristecimento gerou para os estoicos, por exemplo, a ideia de um mergulho no interior, de se desfazer de valores terrenos e buscar evolução espiritual, né? Por outro lado, para os epicuristas, né? Também a busca de felicidade por intermédio de prazeres, de conquistas pessoais e tudo mais, né? Quer dizer, nesse momento agora, o que vai surgir é uma espécie de nova solução para o descontentamento.
Qual que vai ser essa nova solução? Essa nova solução vai ser a religião cristã. Você vai passar a contar com uma promessa, não mais de precisar ser comedido, infeliz nesse mundo, para a sua alma voltar para o cosmos e tal, como diziam os estoicos, e não mais precisar, como diziam os epicuristas, gozar um pouco a vida, porque vai acabar a vida e não tem mais nada, mas surge uma ideologia que vai dizer, olha, a hora que acabar o mundo, se você for um sujeito correto, você vai para o céu. Você vai viver num lugar onde tudo é bom, né, todo mundo que está ali é generoso, que está protegido por um bom Deus. Né? Então surge uma perspectiva de uma realização pós-morte daquilo e com o seu sofrimento, com a sua dor, nessa situação muito ruim que você está vivendo, vai ser pago, vai ser retribuído, você vai ter uma compensação. Então a religião cristã, ela vai entrar como uma espécie de tecnologia de manutenção da nova situação de poder. Agora, por outro lado, quer dizer, como é mais fácil, né, um camelo passar no buraco da agulha do que um rico, um poderoso entrar no reino do céu, quer dizer, quem é mais oprimido vai se sentir mais privilegiado. De tal maneira que vai permitir aos romanos terem um poder despótico absoluto, os imperadores terem uma quantidade de poder assim inimaginável, né, que cerceia o poder da grande maioria das pessoas, né? E as pessoas vão conviver com isso por quê? Porque depois elas vão para o céu, tá? Então, a felicidade ela continua sendo uma meta na época medieval, porém, ela vai ser buscada nesse mundo depois da morte, que é um mundo regido e governado por Deus. Tá? Então, percebam como muda radicalmente a percepção, a concepção da religiosidade, né? Que vai ser a grande válvula de escape para essa situação ruim, difícil que as pessoas estão passando. Tá? As pessoas, então, em vez de trabalharem para conseguir juntar bens para viver com prazeres e tudo mais, o que elas vão fazer? Elas vão trabalhar para, muitas vezes, entregarem os bens que elas estão acumulando em rituais religiosos, entregar para a igreja, porque o que interessa não é a construção do mundo na Terra. Tá? Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quer dizer, o que interessa é a construção do mundo de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de Santo Agostinho, mas é um cara que escreve justamente um livro, né? Que é um livro que fala justamente desse reino de Deus. Tá? Então ele vai falar da cidade ideal. Essa cidade ideal é uma cidade no céu, não é uma cidade na terra. Né? Então, esses rituais, né, uma série de mecanismos de compensação que passam a alimentar a alma das pessoas por meio de uma instituição que passa a centralizar todas as regras, todas as normas para a condução da alma. E justamente por causa disso, quer dizer, ela vai começar a perseguir as outras religiões. Por quê? Porque ela quer exclusividade, não tem lugar para outros deuses. Né? O cristianismo ele é monoteísta, tem um Deus só. E o resto, o que é? Não, o resto é paganismo, o resto são desvios. Né? Então, ao contrário do paganismo, do panteísmo, né, que tinha inúmeros deuses, e os deuses estavam em tudo, né? Quer dizer, esse Deus, ele já não é mais um Deus que era sinônimo da natureza. Né? Eu falei para vocês dos gregos, os gregos tinham deuses que eram o céu, o mar, né? O sol, né? A lua, eram divindades, né? Que a gente olhava para elas. Né? Então eram sinônimos de natureza. O Deus agora não, Deus é uma entidade que ela está fora da natureza. Então qual que vai ser a maior repercussão do fato de Deus estar fora da natureza e Deus ter criado o mundo a partir do lugar onde ele sempre se encontrou e sempre vai se encontrar, que é fora do mundo.
tá? A separação radical de um outro lugar, que é onde Deus vive, que não é um tempo e espaço, não é um mundo, tá? É um lugar fora do mundo, tanto é que Deus criou o mundo não existia, e Deus já estava lá, naquele lugar onde ele vive, né? Então, Deus não tem nada a ver com a natureza, ele está num lugar absolutamente distinto, né? E qual que vai ser um importante desdobramento disso para a filosofia? Eu falei para vocês, a filosofia helenística toda ela era muito materialista. Apesar de discordar em vários pontos, tanto os estoicos, quanto epicuristas e quanto céticos, todos eles eram extremamente materialistas. E nenhum deles dava bola para aquela coisa do Platão, de mundo das ideias, de metafísica, né, do próprio Aristóteles, né? Todo mundo descartava aquilo e dizia que era fantasia. O que o cristianismo vai fazer? Ele vai trazer o protagonismo para a metafísica. Só que é uma metafísica que não é mais nem o mundo das ideias platônico, nem o motor imóvel de Aristóteles, né? Mas é alguma coisa que é Deus, é o Deus cristão, tá? É o Deus criador da Terra. Tá? Então, perceba que vai haver um deslocamento muito importante, né, desse fator da metafísica, que vai lhe dar um protagonismo imenso nesse período medieval. A metafísica ela vai ser muito mais poderosa do que a própria física. A gente já vai ver isso entrando numa crise lá do final do medieval, né? Mas as descobertas que começam a ser questionadas e gente que vai parar na fogueira, porque aquilo não era compatível com o pensamento cristão. Tá? Então, alguém que estava falando uma coisa que não tinha a ver com o cristianismo era um cara que estava falando uma grande bobagem. Né? Então, todos os valores da filosofia vão ser valores norteados por essa metafísica, que vai ser uma metafísica extremamente ligada à teologia católica, né? A teologia cristã. Então, a filosofia medieval é uma filosofia cristã, não tem onde tirar nem pôr. A gente vai, todos os autores que a gente vai passar é Santo Anselmo, Santo Tomás, Santo Agostinho, né? Quer dizer, são todos papas, muitos deles papas e santos da igreja. É uma filosofia toda ligada com o cristianismo, com essa metafísica desse Deus aí, que é um Deus que está fora do mundo da natureza e que criou o mundo natural. Tá? E, por outro lado, quer dizer, como ele está fora da natureza, é um Deus também que rompe com o natural, né? E, inclusive, rompeu também com o homem, principalmente na perspectiva do Antigo Testamento, onde isso é mais forte. Tá? A gente vai ver que tem alguns autores que são mais ligados ao judaísmo, que são antes de Cristo, justamente, e tem outros que aí depois vão estar ligados essencialmente ao cristianismo, porque vieram depois, tá, do cristianismo estabelecido. Então, existem essas duas fases também desse período que a gente vai estudar agora, né? Mas, enfim, o Deus, aquele Deus que criou o mundo, o Deus do Velho Testamento, da Gênese, daquela parte toda, né? Ele é um Deus que está absolutamente rompido com o homem, ele não tem conversa com o homem. Tá? Ele é um Deus que, quando fica irritado com o homem, ele vai lá e põe fogo na cidade, né? Em Sodoma, em Gomorra. Né? Então, ele é um Deus vingativo, é um Deus que manda o dilúvio porque está muita bagunça, entendeu? E aí ele manda, é um Deus rígido, né? Esse Deus do Velho Testamento. E aí, então, tudo isso é uma nova situação que está aparecendo, que eu precisava passar para vocês, quer dizer, essa consciência infeliz que vai dar um passo, não mais pura e simplesmente no sentido da razão, de tentar explicar as coisas, mas vai dar um passo no sentido da fé. Então, é uma filosofia toda amalgamada, juntada, grudada com a fé, especialmente com a fé do judaísmo e do cristianismo. Tá? Os primeiros autores importantes dessa escola vão se chamar, então, alexandrinos. Desse período vão se chamar alexandrinos por quê? Porque eles eram de Alexandria, que é aquela cidade que o Alexandre, né, que foi imperador da Grécia, tinha criado lá na África, e que era uma cidade que tinha uma proposta
de ser um polo cultural importante, tudo mais, né? E o primeiro autor que a gente vê desse período, então, é um que se chama Filo de Alexandria. Qual que era a importância, né, do Filo, né? Justamente, ele é o primeiro autor onde está clara agora essa influência disso tudo que eu tentei mostrar para vocês, quer dizer, da religião judaico-cristã. Tá? Então, ele era judeu e ele viveu num período que vai de 15 antes de Cristo nascer até 50 depois de Cristo. Então, ele pegou, né, o momento histórico do cristianismo, apesar de o cristianismo não ter sido ainda divulgado, né, nesse período. Né? A escritura dos evangelhos, né, não sei se vocês sabem, mas ela é bastante posterior a Cristo. Né? Então, assim, depois que Cristo morreu, houve um período todo lá, né, até surgirem esses textos que são escritos em grego, inclusive, né, os 4 evangelhos, que surgem posteriormente à morte dele. Enfim, isso não estava ainda muito divulgado, muito propagado, né? Muito pelo contrário, a primeira relação do cristianismo com o Império Romano foi uma relação de perseguição. Os cristãos eram perseguidos, eram jogados por leões, aquela coisa toda, né, numa fase inicial, até o ano 350, mais ou menos, que é quando o Império Romano assume o cristianismo como religião de Estado. Tá? Mas, enfim, o Filo era judeu, e ele faz a primeira aplicação de que existe uma consciência universal, que é Deus, tá? Que é uma consciência filosófica também. Então, ele tenta misturar coisas que vêm de uma tradição da filosofia, como o pensamento do Platão, do Aristóteles, ele vai tentar misturar isso com a Bíblia. Tá? Ele vai tentar pegar do Velho Testamento, que era o que na época ele mais conhecia e seguia, né? Quer dizer, ele vai fazer, e que na sua versão judaica nem se chama Pentateuco, nem Velho Testamento, se chama Torá, né, que é o livro sagrado do judaísmo, né, mas que basicamente são alguns livros que coincidem com o Velho Testamento cristão também, né, outros não, enfim, tem diferenças, mas e eu não saberia nem precisar quais são, mas é mais ou menos isso, né? Existem textos que estão lá, Gênesis e tal, tudo está isso está no Torá também, e vai tentar misturar isso então com a filosofia grega, dizendo que como Deus é uma consciência filosófica, as coisas que os gregos pensaram na filosofia, elas estavam erradas, mas alguma coisa que eles acertaram é aquilo que coincide com a visão da Bíblia. Tá? Então, ele vai dizer o quê? Né? Que muitos trabalhos que falam de criação do mundo, de recompensa de punições, são manifestações do pensamento grego, onde a inspiração de Deus já estaria conduzindo esses autores a perceber a verdade de como esse mundo sobrenatural, esse mundo divino funciona, né? Porque Deus estava começando a lançar faíscas, né? Do que é verdade, do que é o correto, né? Isso tem muito a ver com o pensamento judaico-cristão, a ideia de que Deus fez uma obra que a gente não conhece, mas Deus quer que a gente conheça. Então, periodicamente, ele manda dicas, pistas, né, daquilo que a gente deveria conhecer, que é a sua própria obra. Né? Então, ele conciliou, né, o Filo de Alexandria, conciliou os escritos de Platão com passagens da Bíblia, e identifica o pensamento platônico com o pensamento de Moisés. Ele vai fazendo, então, uma espécie de costura, que vocês vão ver que é muito comum dos pensadores medievais. Tá? A gente vai ver Guilherme de Ockham, a gente vai ver São Tomás, né? Todos eles têm muito essa coisa de misturar a Bíblia com o pensamento filosófico. Né? Então, é nos textos sagrados e da história do judaísmo que se encontram as fontes do conhecimento da verdade. Isso vai passar a ser agora uma máxima do pensamento filosófico medieval. Toda a área que você vai começar a estudar, de qualquer
faculdade de qualquer tema, né, começa pela leitura da Bíblia, tá? Porque é lá onde estão as verdades mais profundas. Então, essa interferência, né, da religião na construção e na manutenção da sociedade. O principal ponto, então, de qualquer filosofia, vai ser o conhecimento de Deus, que só é possível ver com o olho da alma. E aí, nesse sentido, é que eu digo a vocês, algumas técnicas dos estoicos, da meditação, do mergulho dentro de si, da tentativa de ver se os nossos comportamentos poderiam ser aprimorados, né, vão ser incorporados pelo catolicismo. Só que, em vez de se falar, né, que o parâmetro pelo qual se mede, né, se os comportamentos são corretos ou não, é um parâmetro que você mesmo descobre, que você mesmo pensa, né? Esses parâmetros vão passar a ser os valores de bem e mal, de pecado e boa ação, de divino e demoníaco, né? Então, os valores da religião eles vão ser o norte desse mergulho interno que cada um de nós faz dentro de si, tá? E aí, né, mais um pensamento do Philo, né, que só Deus é o ser, né, e o resto não é positivo, o resto é efêmero, justamente o resto é tudo bolhas de sabão que acabam, né, a própria vida dura 80 anos e acaba, não vai ter mais do que isso. Então, tudo aquilo que a gente vê no fundo, né, é aquilo que ele vai chamar de não ser. O único ser que existe vai ser Deus. Alexandria, então, foi uma cidade, era a cidade mais importante desse período, né? Era financiada pelos ptolomaicos, que eram umas lideranças importantes do período, e que subsidiavam, então, sábios, né? Fizeram a primeira tradução da Bíblia para o latim, porque a Bíblia era escrita em outras línguas, né, aramaico, hebraico, determinadas passagens, né? Eles fazem a tradução para o latim, que é a língua do Império Romano, e também em Alexandria reuniam obras de Aristóteles, Platão, né? Então ali se destacava como um repositório de uma cultura que se acumulava e servia de coleção para o extenso pensamento filosófico que havia se produzido no período. Eu falei para vocês que o Aristóteles foi o primeiro cara que começou a ter biblioteca e tal, não sei o que lá, mas a grande enciclopédia da antiguidade vai ser a Biblioteca de Alexandria, porque aí não vai ser uma coisa de um professor, né? A biblioteca de um professor de uma escola, não, vai ser de um grupo poderosíssimo, né, que conduz uma cidade inteira e que tem um orgulho, né, de todo navio, disse, né, que todo navio que passava com pergaminhos ali por Alexandria, os pergaminhos eram confiscados, eram copiados e devolviam para o navio a cópia, o original ficava com eles, né. Então, eles adoravam essa coisa de colecionar os livros e tal, e uma grande coleção estaria nessa biblioteca que, infelizmente, depois de alguns anos seria incendiada e se perdeu boa parte dessa coisa, tá? Enfim, outro nome importante, Clemente, a gente viu Filo de Alexandria, que faz a primeira mistura entre judaísmo, basicamente, e filosofia. Agora a gente vai ver o Clemente de Alexandria, que já é bastante posterior, 150 a 215 depois de Cristo. Ele escreve um livro que se chama O Pedagogo, onde ele justamente vai aproveitar aquela ideia que eu falei para vocês do Galeno, né, de que tem que ter um mestre, e ele vai meio que dizer o seguinte: olha, o mestre de todos nós é Deus. Então, Deus é o Pai que ensina, né, e que colocou no mundo o Verbo, que é Cristo, que disseminou a lei de Deus e mostrou efetivamente a verdade daquela lei, que já não é mais a verdade do Velho Testamento. Então, percebam que aqui já é um pensamento cristão. E aí tem uma diferença bastante importante em relação ao pensamento do judaísmo, que era o seguinte, eu frisei para vocês que o judaísmo era uma religião muito, onde havia uma ruptura muito clara entre o mundo de Deus e o mundo do homem. Deus não tinha conversa com a gente, entendeu? Não tinha interlocução, né? Ele tomava as decisões dele e tal, da cabeça dele. Enfim, não tinha um elemento de proximidade com o Deus judaico. Não existe esse elemento de proximidade com o Deus dos judeus. Tá? Cristo, ele encarnou.
Então, é um momento em que, se por um lado, esses homens angustiados, né, o Hegel, né, aquele filósofo do século XIX, ele tinha um nome para essa fase aí que a gente está estudando, né? Ele chamava essas pessoas de consciência infeliz. Eu acho que até já falei um pouquinho para vocês na aula passada, mas enfim, a consciência infeliz, que eram essas pessoas tristes, né, que buscavam dentro de si a subjetividade, buscavam a sua alma, aquilo que então havia de sagrado dentro de nós, tá? A consciência infeliz, ela buscava dentro de si o sagrado. Ela ficava infeliz por quê? Porque ela não encontrava, porque o Deus do judaísmo ele estava distante da gente. Então, a gente entrando dentro da gente, a gente não encontrava Deus. A gente encontrava uma dimensão espiritual importante e tal, mas com Deus mesmo a gente não tinha conexão. Pois bem, o que aconteceu? Com Jesus, Deus se torna carne, se torna o verbo. Então, no cristianismo, existe uma espécie de reconciliação do divino com o humano. Ao mesmo tempo que o humano está tentando fazer seu exame de consciência para se elevar para Deus, Deus fez o esforço de se sacrificar para se colocar como humano. Tá? E aí, nesse lugar do encontro entre eu que tento me espiritualizar e Deus que está humanizado, né, surge um novo lugar de interlocução de homem com Deus, que é exatamente o cristianismo. Tá? Então, é uma nova perspectiva da religião que vai trazer novos desdobramentos para a filosofia a partir, então, do Clemente. Então, o que esse Deus veio fazer aqui na Terra? Ele veio mostrar para a gente quais são os hábitos corretos, como é que todo mundo deveria agir como ele. Tá? Então, ele veio servir de exemplo do comportamento, que é um comportamento que faz o quê? Que constitui a fé e que é o caminho para a salvação. Então Deus veio à Terra para mostrar a gente agora como é que a gente chega lá no céu. Antes se dizia que tinha o céu e tal, tal, tal. Agora, como é que chegava, o que a gente tinha que fazer e tal, era uma coisa meio nebulosa, porque Deus não falava com a gente. Então, muitas vezes a gente achava que estava acertando e, de repente, Deus mandava lá destruir a cidade porque estava todo mundo em pecado, né? Mas, enfim, não era pura e simplesmente seguir os 10 mandamentos. A coisa era mais complicada, tá? E aí vem agora uma humanização do divino que vem e pega a gente, abraça e pega as pessoas que estão sendo pisadas pelos os outros e fala, não, essa pessoa também tem uma fé, né, também pode ser salva, é uma ovelha desgarrada, mas que tem um caminho para a solução, e pá. Então existe toda uma pacificação, né, entre o divino e o humano que justamente o cristianismo vai representar. E aí, nesse sentido, quer dizer, como é que eu junto com Deus? Eu junto com Deus privilegiando a interioridade espiritual. Tá? Aqueles exercícios que os estoicos faziam, só que agora eu estou dentro, um estoicismo dentro de um cordão de carnaval, a coisa está mais organizada, entendeu? A coisa está dentro de uma regra, agora que já sei melhor aonde que eu vou chegar no céu, como é que eu vou chegar ao bom comportamento, quem que vai me ajudar a chegar lá? Jesus e tal. Então tem toda uma orientação, né, que essa nova religião está trazendo agora para a gente, né? E ao mesmo tempo que ela fala isso, quer dizer, ela vai dizer também o que você deve evitar, né? Então vai começar a haver todo um olhar muito negativo para a questão dos prazeres carnais, tá? E esse vai ser o grande motivo de perseguição violentíssima ao epicurismo, né? Que era aquela religião mais hedonista, né? Que falava do prazer e tal, não sei o quê. Aí vai haver uma condenação violenta do prazer, muito pelo contrário. Você pode até trabalhar, juntar bens e tal, mas você vai fazer o que com isso? Vai mandar rezar uma missa, entendeu? Qualquer esforço seu de trabalho, de realização, até de conquistas, né, de você invadir Israel contra os muçulmanos, essa coisa toda passa a ser um projeto da cidade de Deus, que é o título do livro do Santo Agostinho, né? E não mais de construção da cidade dos homens, tá? Então, o Clemente ele vai nessa linha, ele cita Platão, mas também Moisés, o Levítico, que é um livro, né, do Pentateuco, lá do Velho Testamento, Ezequiel, Isaías, Siraque, que são profetas, né?
Então, são essas misturas que são a marca característica da filosofia medieval. Tá? Então, no caso do Clemente, são 3 autoridades que ele segue. A escritura, e aí surge uma novidade também, porque os gregos não ficavam lendo o que o outro disse antes como verdade absoluta, mas aqui sim, verdade absoluta, a escritura está lá, é Deus que ditou e os apóstolos foram transcrevendo, né, a narrativa do Espírito Santo, e o testemunho de filósofos e as palavras dos médicos naturalistas, que eram céticos lá que a gente viu anteriormente. Né? Então, essas 3 fontes que começam a representar esse tipo de coisa. Um terceiro pensador importante dessa fase, que até pela recuperação adaptada, digamos assim, né? Foi uma adaptação, que nem a novela faz adaptação no filme, faz adaptação de um livro, né? Mas houve uma adaptação de Platão para o cristianismo, tá? Então essa fase também vai ser chamada de neoplatonismo, tá? Porque o pensamento de Platão, da metafísica, tudo isso que lá foi recuperado de uma maneira muito importante, tá? Então Plotino mistura ensinamentos metafísicos, né, Platão e Aristóteles, pagãos, né, com ensinamentos islâmicos, judaicos e cristãos, e gnósticos ainda, que é uma faceta aí também, né, do cristianismo. Né? Enfim, ele faz uma mistureba, por volta de 205, 270 depois de Cristo, né? Então isso é muito característico dessa primeira fase. Numa fase um pouco posterior, como eu já falei para vocês, a igreja vai baixar o porrete, vai falar assim, ó, quem não for igual a gente, quem pensar igual a gente, o campo do sagrado e da metafísica vai para o inferno e a gente vai queimar o cara para chegar mais rápido, tá? Então, muitos neoplatônicos foram tomados como fanáticos, justamente por essa igreja mais perseguidora e poderosa do Império Romano, que vai ascender no século IV, né? Vai tomar o poder no século IV. Tá? Na sua filosofia, ele definiu 3 princípios. O uno, que seria o primeiro, o intelecto, que seria o segundo, e a alma do mundo, que seria o Espírito Santo. Né? Então, pensando que tem uma coisa meio misturada aí, né? Em vez de ter um filho, tem um intelecto, em vez de ter Deus, tem o uno. Né? Então, ele era uma coisa meio mistureba assim, das coisas. O homem deve alçar a alma do mundo pela introspecção. E aí nisso ele segue, né, o estoicismo e tal. E dessa para o uno por meio do intelecto. Aí já tem uma novidade, quer dizer, depois que você entra na introspecção, aí você usa o raciocínio, a dialética, e por meio do intelecto, aí você alcança uma união mística com Deus, né? Então percebam, né, que tem um caráter, do ponto de vista do cristianismo, esse tipo de filosofia vai ter um caráter herético, né? Isso aí não combina com o que o cristianismo diz que é a verdade. Ele comparou Deus ao sol, porque ele emana luz todos os dias sem diminuir em nada de si mesmo. Né? Essa comparação com o Sol é uma contribuição importante do Plotino. Desconfiava da materialidade, vendo nela uma imitação do superior, quer dizer, isso é meio platônico, né? O mundo das ideias e o mundo das coisas. Disse que a matéria nem existe, na verdade ela é uma sombra, uma fantasia, né? Não tem. O que existe é um mundo superior, um mundo de Deus. A sua obra não foi escrita por ele, para variar, né? Vira e mexe, a gente pega um autor que não escreve a obra. Mas foi pelo Porfírio, que é um discípulo do Plotino, né? Que ajudou, então, a difundir isso que se denomina neoplatonismo. E o Porfírio, por sua vez, ele tem uma obra dele, assim, mas que eu não dou muito destaque aqui, porque não é tão importante assim. Mas esses 3 quadrinhos ali, com umas bolinhas que vocês estão vendo ali do lado direito, né? É o que se chama da árvore de Porfírio. E ele pegou categorias do pensamento antigo, né? E criou umas árvores onde, teoricamente, está tudo encaixado. Né? O Aristóteles pensou em 10 categorias, ele criava árvores de como é que você consegue classificar todas as coisas por meio de árvores binárias, né? De divisões binárias. Então, a coisa é um animal ou é um vegetal? Ah, não, é um animal. Ah, então, se é animal, é um animal racional ou irracional? Não, é irracional. Se é irracional, é vertebrado ou invertebrado? Não, é vertebrado. Ah, se é vertebrado, é mamífero ou é réptil? Não, é réptil.
se é réptil, não, ele ia dividindo, e dizia que isso seria a maneira da construção do conhecimento. Então ele criou uma espécie de tábua de saber, que seria uma tábua para organizar todo o conhecimento, né? Então essa é uma contribuição importante. E vou falar de mais um autor para vocês, que é o Próclo, que também já é bastante posterior, é século V, né? E que ele foi aluno do Porfírio e tudo mais, de outros autores, o Plutarco, que é um autor importante também do período, e do Jâmbico. Mas, enfim, ele faz uma sistematização dos diálogos do Platão, e tem tratados teológicos, né, sobre astronomia e matemática. Então, era um cara meio ligado com a metafísica e com a física também. Por seu intermédio, que as ideias de Plotino foram transmitidas ao cristianismo. Tá? Apesar do Porfírio ter escrito, quem fez uma síntese, mais ou menos, com o cristianismo foi o Próclo. Visto que ele tinha uma teoria dos anjos e de algumas práticas ligadas à magia, que o cristianismo achava interessantes, porque falava de anjo, né? Então, e essa coisa mais de magia estaria mais associada a demônios e tal, mas o cristianismo gostou desse tipo de apresentação e se apropriou dela, né? Seu conceito de êxtase representa a ideia plotiniana da união da alma com o uno. Então, Plotino achava que a alma podia se juntar com Deus, né? Lembra que por meio do intelecto e tal, chegava lá. E isso aí também é uma coisa que vai ser aproveitada, né? Jesus é justamente quem faz a ponte, né? Ele é a verdade, né? A gente chega ao absoluto de Deus por intermédio do Filho. E abaixo do uno indiferenciado, que ele chamava de rei, e que o cristianismo chama de Deus, está o intelecto, que essa era a teoria também lá do Plotino, né? Estava o intelecto, que era o nous. Esse nous é um termo que já surgiu lá desde o Anaxágoras, né? Seguido pelo reino da alma, né? Então ele cria toda uma organização assim de como é que funciona esse mundo aí do divino. E abaixo dessa organização metafísica, né? Aí vão existir os objetos, as coisas do sentido, a matéria, né? E ele desenvolveu pela primeira vez a ideia do absoluto, segundo Hegel, que é aquele filósofo do século XIX, que eu sempre falo para vocês, e que é um cara que gosta muito do Próclo. Na história da filosofia dele, ele dá um espaço importantíssimo para o Próclo, porque ele pensa justamente a trindade como uma resolução de um processo dialético. Isso a gente vai ver lá na aula do século XIX, mas já estou dando um sabor para vocês de que são precursores do pensamento do Hegel, né? O Próclo e o Porfírio, né? O Plotino, tá? Então, essa palavra absoluto, né, ela vai ter um sentido importante na obra do Hegel, que ele recupera daqui. E no desenvolvimento então, desse absoluto, né, no sensível, abre-se o desenvolvimento do espírito como pensamento, ou seja, de uma maneira concreta. Isso aí também, só para citar assim, de que ele está abrindo caminhos para aquilo que vai ser a dialética, um materialismo dialético, também, né? Enfim, sua escola teve influência em Atenas até 529, esse ano é importante, 529, quando Justiniano, que era imperador de Roma, proibiu o pensamento filosófico Platão no Império Romano e fechou todas as escolas. Quer dizer, as últimas remanescentes de um pensamento pagão foram até 529. A partir dali acabou tudo. Tá? Aí realmente eles matavam os caras, epicuristas, né? Acabaram com as escolas, proibiam o ensino, quem fosse, né, acusado de paganismo ia para a fogueira, não tinha muita conversa. Tá? O grande fenômeno, então, que a gente está introduzindo para vocês, né, como a porta de entrada, né, de ingresso da filosofia medieval, é essa novidade imensa do cristianismo. Tá? Então, aí tem alguns tópicos que resumem um pouco, né, coisas que eu tenho que dizer para vocês. Quer dizer, na antiguidade, a responsabilidade da verdade recai sobre o lado de um mestre que orienta um pupilo a fazer descobertas, como Sócrates orientava Alcibíades a fazer descobertas, né? E no cristianismo esse mecanismo vai ser aproveitado, né?
Só que a verdade não vem daquele que guia, tá? Mas ela vai ser dada pela revelação, pelo sagrado, pelo texto sagrado, pelo livro e pelo depoimento do discípulo na figura da confissão. Tá? Então, é a maneira como o cristianismo vai arranjar essas coisas que estão vindo do helenismo para dar uma configuração nova para ele. Os movimentos filosóficos antigos vão ter uma influência muito grande sobre o cristianismo, embora tenham sido perseguidos, porque a espiritualidade cristã nas instituições monásticas, nos conventos, né, a partir do século III, do IV, do V, consistia em constituir uma espiritualidade cristã que fosse liderada na gnose platônica, quer dizer, ela se usava do pensamento do Platão, mas também de pensamentos dos estoicos, daqueles treinamentos e tudo mais, como metodologia de ensino dos futuros padres, né? Então isso tudo era aproveitado, só que era aproveitado, mas se dizia que aquilo não era dos antigos, que aquilo era a inspiração divina que acabou iluminando alguma coisa correta nos antigos e que isso estava, na verdade, no cristianismo, não no paganismo, né? Por isso não se devia nada ao paganismo. O paganismo que devia esses raios de iluminação do divino ao próprio Deus, que, por qualquer razão, os iluminou em alguns momentos, né? E deu alguma coisa correta para eles pensarem por ali. E aí são pontos, então, importantes do cristianismo, né? Dos quais um primeiro importante afirmação de que a ideia deve ser revelada ao homem e não ser descoberta, e aí vai se criar uma espécie de competição entre razão e fé, que vai ser um problema que vai durar não só durante o período medieval, mas vai ingressar também no período moderno, né? Onde, em alguns momentos, a fé, a igreja, vai tratar a filosofia como se fosse uma lacaia, como se fosse uma empregada, né? Alguém que fosse submetido à própria religião. Né? Então, a fé ela vai sempre ser vista como um ponto áureo e a razão como uma coisa secundária. Isso vocês vão ver que em um ou outro autor vai ter uma configuração um pouco diferente. Então, Santo Agostinho vai ser um adepto da fé muito radical, né? Do mergulho da interioridade, tal, muita radicalidade. Já São Tomás já vai ser um cara que vai ter um espaço para a razão dentro da própria crença, da filosofia teológica dele. Né? Então, vão existir perspectivas diferentes, mas essa temática, né, de fé e razão vai ser uma temática que vai persistir nesse período. Tá? E o fim adquire essa intuição de que Cristo se tornou o Logos, né? Logo, ele é o caminho e não a racionalidade, e a sua identidade é possível conhecer o que há de divino no próprio homem também. Quer dizer, essa coisa que eu tentei passar um pouco para vocês, né? De que o homem está num movimento de espiritualização, quando ele olha para dentro de si mesmo e vai buscar as coisas boas, as maneiras corretas de comportar, e Deus também fez uma concessão de se sacrificar em parte, de colocar um filho em carne aqui no mundo para sofrer, né? Então, essa grande solução conciliatória que vai acontecer, tá bom? É um tema, enfim, que a gente começa hoje, né? São os primeiros